Olá pessoal, bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane, hoje é dia 20 de agosto de 2025 e este é o nosso episódio número 1182. Hoje eu vou dar uma atualizada nos números da Vale. A Vale é a principal posição hoje da parceria de investimentos que eu faço a gestão. Tá? Eu tenho um clube de investimentos. Caso você queira saber mais, dê uma olhada na descrição do vídeo. Tem link lá. E a Vale corresponde a uns 40%, 30 e poucos por cento do nosso patrimônio, tá? Seja através dela mesma, seja através da Bradespar, que é basicamente um veículo que se originou do Bradesco, mas que hoje só investe na Vale, tá? Vamos tentar entender o porquê e depois pegar os números do segundo trimestre aqui. Bom, primeira coisa, dívida. A dívida da Vale estava aqui vamos arredondar para cima, 90 bilhões. Aqui não é considerada inflação, mas ela está em um patamar abaixo do que há vários anos atrás aqui, ou próximo, né? Então, definitivamente abaixo de 2016, 2017 aqui. Mas, assim, o mais importante é a relação dela com o que ela tem e com o que ela é capaz de gerar de resultado, né? Então, a relação dívida bruta sobre patrimônio líquido, 0,42, está dentro aqui do nosso espectro, né, desejado, que iria de 0 a 0,5. Patrimônio sobre passivo sobre patrimônio, 1,3, também ali não muito distante de 1, me parece tranquilo. E é interessante ver que a Vale mantém ao longo do tempo um endividamento bem sob controle comparado com o patrimônio, né? E um passivo também que nunca sai muito assim, né, do lugar. É interessante ver a outras empresas de mineração, etc., para ver essas razões aqui. A liquidez corrente dela não é particularmente boa, fica bem abaixo de 1,5. Não é nada para se orgulhar aqui. A gente pode tentar racionalizar de outras formas, mas não é um ponto de brilho, né? A receita aqui, eu vou ignorar um pouco aqui essa porque ela está projetada, né? Mas ela não é uma empresa em crescimento, né? Longe disso, já é uma empresa que cresceu, é bem grande, né? Mas ela fica aqui, tem estado em torno de 200 bilhões, né? Mas já teve muito maior, né? Já teve aqui em 2021, 20 ali já teve muito maior. A verdade seja dita, né? Também tem tido lucros, né? Também já teve melhor aqui. E a mesma coisa para o fluxo de caixa livre, né? Então é interessante ver que o lucro médio aqui de 10 anos, deixa eu até tirar aqui os números que não são ajustados pela inflação, porque eles não ajudam em nada, né? Bom, tá aqui, lucro médio dos últimos 10 anos, 33 bilhões, 34, vai. Interessantemente, dos últimos 5, 67, mas vamos observar aqui, que o ano bom mesmo foi aqui, né? Depois eu tentei que prender isso aqui, porque saiu geralmente ele fica fixo aqui. Então, assim, a gente tem que considerar que tem o chamado outlier aqui, né? Tanto para o lucro quanto para o fluxo de caixa livre, né? A média do fluxo de caixa livre, 43 bilhões para 10 anos em média, 54 para 5, né? Também tem esse ponto aqui meio fora da curva, né? Bom, vamos comparar então essa dívida de 88 bilhões, né? Então, se for pegar a média aqui, em 2 anos pagaria essa dívida.
né? Tanto do fluxo de caixa livre quanto do lucro, né? Mesmo se for pegar os números mais aqui normais, 30, né? Em 3 anos pagaria essa dívida. Então, a empresa está ali, né? Não tem aquele balanço mais tranquilo, né? Esses números não são os mais tranquilos do universo, mas está dentro ali do desejável, né? E aí, o que estava muito forte são esses múltiplos, né? Então, 7 vezes o lucro médio dos últimos 10 anos, menos de 4, né? O lucro médio dos últimos 5. De novo, né? Porque esse número aqui de 2021 é um número bem fora da curva, mas assim, né? A se pensar, né? E a mesma coisa para o preço do fluxo de caixa aqui. Então, né, por que tá assim, tá tão barato, entre aspas, né? Ou pelo menos parecendo tão barato, uma empresa desse tamanho, né? Bom, tem N motivos, né? Tem essa ideia de que a China nunca mais vai voltar a ser o que foi, né? E de fato a China comprou muito, né, minério brasileiro. Tem ainda a ideia de que, pelo contrário, não só ela vai voltar a ser o que foi, mas ela vai muito além. Ela mesma vai produzir seu minério, ainda vai vender, vai exportar e vai comer o mercado da Vale, né? Enfim, é uma possibilidade, sim. Não só a China, né? Canadá e tal. Tem outros países que são fortes, né? Tem toda uma conversa, né, em termos de novos minerais, né, para Vale explorar, minerais não tão abundantes quanto o minério de ferro, mas de mais valor agregado, né, minerais para tecnologia, cobre e tal. Mas o que se sabe, né, o que eu sei pelo menos, posso estar enganado aqui, mas não sei, é que o minério de ferro continua sendo muito prevalente aqui. Bom, então, né, obviamente que eu acredito que a Vale o mercado vai enxergar que assim, a Vale vale mais do que está custando aqui, né? Então, muito resumidamente, a ideia é essa aqui. Ela não precisa voltar ao melhor ano, né? Porque se ela fizer um ano desse de 121 bilhões de lucro, ela está custando só 2 vezes esse ano, né? Bom, tem a questão também de dividendos, etc e tal. Bom, vamos pegar então os números aqui para... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, não sei se consigo. Não lembro de cabeça como... Depois eu vejo, não lembro de cabeça assim não. Vamos olhar então os números. Olha, então pegar o consolidado aqui. Então patrimônio líquido, olha, 221 bilhões 965. Que é uma subida aqui de uns 10 bilhões, né? Passivo. Eu vou fazer essa conta aqui, ó. O circulante, 78 bilhões 962 mais 193 bilhões 299. Então, sim, 272, 261. Então, sobe um pouquinho o passivo aqui em relação ao trimestre anterior, mas desce em relação ao fim do ano passado. Dívida. R$ 3.735 de curto prazo, mais 89.830 de longo prazo. Aqui tem debêntures também, vou colocar, tá 13.394. Então aqui
esse número se agrava. Talvez eu não tenha no passado colocado debêntures participativas, tá? Como dívida. E deixa eu ver aqui. Com certeza isso não entrou na conta nas outras vezes. Depois eu ajusto aí. Termina aqui então a dívida sobre patrimônio 0,48, tá? Ainda dentro do espectro desejado, né? Vamos ver a liquidez corrente. Ativo circulante, 85 bilhões e 48 milhões. A gente divide isso pelo passivo circulante, que está aqui. 78 bilhões 962. Então, 1,07. Cai 1,08. E fica naquela... próximo do ano anterior, né? E assim, deve ser dito, são os números mais baixos aqui nessa série de 10 anos, tá? Então vamos para a parte de resultado. Receita. Período de 6 meses. 97 bilhões 218. Vou fazer uma projeção aqui, 97 bilhões 218. Vezes 2. Na projeção, peguei o primeiro semestre, multipliquei por 2, como se o próximo semestre, ou esse que nós estamos, vá ser igual. Só uma ideia geral, né? Observem que vai ficar aqui, caso aconteça, próximo do ano anterior, mas não considerando a inflação. Outra coisa que é interessante de ver rapidinho é que esse primeiro semestre deste ano nominalmente foi melhor do que do ano passado, né? E acho que até considerando a inflação vai ser um pouquinho melhor. Vamos ver aqui o lucro líquido. 20 bilhões 360, que é menos do que os quase 23 do mesmo período do ano anterior. Ficaria aqui em 40 bilhões, o que é bem mais do que no ano anterior, né? E finalmente, fluxo de caixa livre. Que é 20 bilhões 292 e menos 19 bilhões 410. Espera aí. 20.292 menos 19 bilhões 410. Então fica próximo menos de 1 bilhão. Né? Então, se a gente for fazer isso vezes 2, vai ter sido o pior número em uns bons 10 anos aí, né? Aguardemos o resto do ano, né? Não acredito que vai ser um ano muito brilhante assim, porque há percalços, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver também, fiquei interessado aqui em saber. Investimento imobilizado. Eles tiveram um bom recebimento aqui, alienação de investimentos e tal. Foi meio que isso aqui. Tá, tudo bem. Agora vamos fazer uma projeção, né? Que é incorporar esse ano de 2025 aqui na nossa conta, né? Então, antes disso, olha, a média aqui seria de 33 bilhões 512, né? 10 anos. É interessante que ela subiu, né? Porque mesmo esse ano não sendo particularmente bom de lucro, ele elimina um ano lá atrás que foi muito ruim, então sobe a média. Vamos ver aqui. E a média de 5 anos vai para 70 bilhões. Né? Vamos ver se fosse 4, ou seja, descartando aquele ano particularmente bom ali.
É interessante que o preço sobre esse lucro médio ainda fica abaixo de 5 vezes, né? Então é por aí, né? Por isso que eu acho que tá barato, né? Bom, vamos ver aqui, também colocando para T2. T2. Bom, é muito importante dizer que esse preço aqui está desatualizado, né? Então vamos lá, vai. Vale 3 market cap. Vou pegar aqui o preço dela. 226, 245. Então até caiu aqui. De modo que está aqui, olha esses múltiplos, né? 4,86 vezes, 5,09, 5,5, 3,27. Vou pegar um número que pareça mais desfavorável aqui, 5,55. Né? A conta muito simples é imaginar que se o futuro ficar igual ao passado, o nosso retorno vai ser de 100 divididos por 5,55. Então, 18% anualizado. Né? Já é uns bons percentuais acima da taxa de juros base da economia hoje, né? Imaginamos que ela vai cair, é quase um consenso que ela tende a cair, mas assim, isso é uma imaginação, tá? Esse consenso aí não vale de muita coisa, só se acontecer de fato, tá? Mas é 18%, né? Aqui ele está dizendo o dividendo da ordem de 12,49%, né? Mas tem sido altos os dividendos, então você meio que garante, né, um retorno por dividendo, juros sobre capital próprio de 2 dígitos, né? Mais 2 dígitos. Bom, a pergunta se fazer assim, isso muda alguma coisa, né, na minha vontade de ter essa posição? Olha, isso a gente precisa sempre processar um pouco, né? Não pensar assim bater o olho assim, mas de batida de olho não muda em nada, tá? Eu não iria para, digamos, não teria 100% das ações na Vale, porque isso aí pode entrar muita incerteza, né? E a Vale não é tão fácil assim de entender. Mas mesmo com essa fração expressiva, né, na carteira de 30 e poucos %, eu fico muito tranquilo, né, em manter, né, entendendo que essas posições são pensadas para 10, 20, 30, 40 anos, o resto, né, se a Vale ficar com a gente o resto da minha vida e tal, melhor ainda, né? Claro que coisas precisam acontecer, mas a princípio, né, temos outras empresas que parecem muito favoravelmente precificadas, né? Não sei, né? Comprar ela média de... Poxa, três vezes aí o lucro dos últimos 4 anos e meio, né? Mais ou menos. É muito barato, né? Existe uma descrença muito grande atualmente, né? Nas empresas federais, empresas em que o governo federal tem grande ingerência, né? E a Vale, de fato, é uma. Mas a impressão que eu tenho é que isso caiu num exagero grande, né? E daí que vem também esses preços, né? Vamos ver. Até a próxima, então. Um abraço.